Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de desenho geométrico. Eu sou o professor Marco Aurélio Mendes e hoje nós vamos falar de média geométrica ou média proporcional. Essa é a aula número 7 para o 9º ano. Você aprendeu algumas séries atrás que a média aritmética, que a gente chama simplesmente de média, ela é encontrada da seguinte forma. Se eu quiser calcular a média aritmética, vou chamar de MA, entre os números, por exemplo, 2 e 4, né? Eu vou fazer assim, qual é a média aritmética entre os números 2 e 4? Eu pego 2, somo com 4 e divido por 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2 dá 3. E se eu quiser calcular a média geométrica entre 2 e 4? Eu vou chamar de MG, a média geométrica. Aí é diferente, ó. Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que multiplicar 2 vezes o 4 e extrair a raiz quadrada. Vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes 4, 8. Se eu quiser racionalizar isso aqui, né, ou simplificar essa raiz, vai ficar 2 raiz de 2, certo? Só que agora eu poderia fazer uma média geométrica entre 3 números. Por exemplo, média geométrica entre 1, 2 e 4. Como são 3 números aqui, fica o quê? Raiz cúbica. Então fica raiz cúbica de 1 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Raiz cúbica de 8, 2. A raiz, a média geométrica que a gente vai utilizar no desenho geométrico é essa aqui, entre 2 elementos. Mais para frente, quando você em geometria tiver um conteúdo chamado relações métricas no triângulo retângulo, existe uma relação entre a altura e as projeções dos catetos, que é justamente essa média geométrica. Mas nós vamos mostrar aqui como que a gente trabalha no desenho geométrico, fazendo a média geométrica. Então, eu quero calcular a média geométrica, vou botar aqui bem no cantinho, eu quero calcular a média geométrica entre, vou botar aqui, 2 e 8. Se eu fosse calcular isso aqui, ficaria assim, a média geométrica, algebricamente, seria a raiz quadrada de 2 vezes 8. 2 vezes 8, 16, né? Raiz quadrada de 16, 4. Mas nós vamos fazer geometricamente, nós vamos desenhar. Primeiramente, eu vou criar um segmento de reta com essas medidas. Vou fazer um segmento um pouco maior. Deixa eu ver mais ou menos. Bom, dá para ficar por aqui. Vou fazer um segmento bem grande. E aqui, vamos começar. Eu vou começar bem aqui nesse pontinho aqui, vou chamar esse pontinho de A. Eu vou pegar essas medidas, de 2 e vou colocar aqui, depois a medida de 8 e vou colocar a seguir. Eu vou fazer a soma dos dois segmentos. Um segmento com 2, outro segmento com 8. A gente mede aqui na régua, né? A medida de 2 centímetros. 2. A partir do A, eu vou marcar esses 2 centímetros. Deixa eu verificar aqui mais uma vez. Certo? 2 centímetros até que esse pontinho aqui. E agora, 8 centímetros. Quando terminar o segmento de 2 centímetros, eu faço de 8.
Ponta seca aqui no final, ó, 8 centímetros. Que eu vou chamar de B. Então, esse segmento total aqui, ó, eu tenho 2 e eu tenho 8. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é determinar o ponto médio desse segmento AB. Como eu determino o ponto médio do segmento AB? Fazendo a mediatriz. Então, esse é o passo que a gente vai fazer agora. Eu vou traçar a mediatriz do segmento AB. Ponta seca numa extremidade, abertura maior do que o meio. Eu venho de um lado, venho do outro, faço 2 arcos. Com essa mesma abertura, venho do outro lado, marquei aqui o ponto, aqui em cima. Ok? Mas fiz esses 2 xizinhos. Isso você já sabe fazer. Quando eu ligar esses 2 pontinhos, eu vou ter uma reta perpendicular a esse segmento ali, ó. Certo? E aqui, ó, é o centro. Vou chamar de O. Esse ponto O, ele está à mesma distância do A e do B. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar a ponta seca do compasso, eu vou colocar no ponto O, e eu vou abrir, ó, ou em B com a abertura OB ou com a abertura OA. Tanto faz, tá? Tanto faz. Vou abrir e vou traçar, ó, uma semicircunferência lá em cima. Bom, tá aqui a semicircunferência. Tá dando para ver. Qual é o próximo passo agora? Agora, eu vou ter que traçar uma reta paralela a essa reta aqui, ó, que passa por esse ponto. Eu vou chamar esse pontinho aqui, ó, de C. Eu vou traçar uma reta paralela a essa que passa pelo ponto C. Aí eu vou usar os esquadros. Vou usar os esquadros, ó. Coloquei aqui, ajustei com a minha reta, certo? E eu vou deslizar ele até chegar aqui, ó. Olha o segmento que eu vou criar, ó. Eu vou pegar esse meu ponto, esse meu segmento de reta, que começa aqui no ponto C, ó, e eu vou levar ele até a reta, até a nossa semicircunferência, ó. Tá vendo? Eu marco ele daqui, chegou na semicircunferência, ele para. Vou mostrar para vocês a medida dele, ó. Olha a medida dele. Estão conseguindo enxergar? Olha lá. Ele está indo da onde, ó? Do 0 até o 4. Então, ó, esse segmento de reta é a nossa média geométrica. Entre quem, ó? 2 e 8. Legal, né? A gente viu que é um segmento que tem uma medida de quanto? De 4 centímetros. Vou até mostrar mais uma vez, ó, na régua. 4 centímetros. Beleza? Vamos fazer mais um, mas agora com segmentos que são fornecidos assim, segmentos aleatórios, ó. Vou criar aqui um segmento A e eu vou criar aqui um segmento B. Vou botar mais embaixo aqui para vocês enxergarem. Ó. Segmento A. E eu vou fazer um outro aqui. Segmento B. Eu quero fazer a média geométrica entre esses 2 segmentos aqui. Ok? Segmento A e segmento B. Vamos novamente àquele processo, né? A gente bota a reta aqui, uma regrinha. Cria uma reta qualquer.
Eu vou chamar aqui a extremidade de A. Vou pegar com o meu compasso essa medida do segmento A aqui, ó, que foi fornecida. Certo? Transportei ela para a reta. Ó. Aqui é a medida A, trouxe para cá. Agora eu vou pegar a medida B. Peguei a medida B. Aonde terminou a outra, né, que era a medida Azinha, ó, coloquei a medida B. Vou chamar esse segmento de segmento AB. Lembrando, ó, que até aqui eu tenho A e até aqui eu tenho B, certo? Azinho e o Bzinho, essas medidas que eu trouxe para cá. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar o ponto médio desse segmento, que vai ser o centro da minha semicircunferência. Então, ó, o que nós fazemos? A gente traça a mediatriz do segmento. Ó. Faz um arco para um lado, com a mesma medida, faz o arco para o outro lado, para fazer aquele famoso xizinho, né? Ó, aqui está um, aqui está outro pontinho. Quando eu ligar, nós temos aí a nossa mediatriz do segmento. E nós temos também, ó, o centro da nossa circunferência. Eu vou chamar esse centro aqui de O. O que nós vamos fazer agora? Vamos traçar a semicircunferência. A gente coloca a ponta seca no O, abre o compasso, ó, ou até B ou até A, tanto faz, e traça a semicircunferência. Certo? Depois que nós traçamos a semicircunferência, é só você traçar uma perpendicular que passe por esse pontinho aqui, ó. Vou chamar esse ponto de ponto C. É só traçar, ó, uma perpendicular que passe pelo ponto C. Bom, essa reta aqui já é perpendicular ao segmento AB. Então, eu posso simplesmente traçar uma paralela. Mas eu vou fazer de outra forma. Eu vou traçar, ó, uma perpendicular que passa pelo ponto C de outra maneira. Eu vou pegar o meu compasso, eu vou abrir ele com abertura qualquer, e eu vou fazer duas marcações aqui, ó. Vocês lembram? Vocês viram isso em desenho, algumas aulas atrás, quando um ponto pertence a uma reta e você quer traçar uma perpendicular que passa por esse ponto. Lembrando, ó, ponto C, abri o compasso para os dois lados, e agora eu vou fazer um xizinho para ligar esse ponto C. Tanto faz para cima ou para baixo. É só abrir o compasso mais do que o meio, faço um arco para um lado, coloco a ponta seca aqui, ó, no outro pontinho que eu marquei, faço o arco para o outro lado, e aqui está o meu ponto. Quando eu ligar esses segmentos, eu tenho a minha perpendicular. Só que eu não preciso traçar a perpendicular toda. Eu só quero, ó, do C até ele chegar aonde? Na nossa semicircunferência. Então aqui está a nossa média geométrica entre os segmentos A e B. Ó. É esse segmento de reta aqui, ó, certo? Deixa eu ver qual é a medida dele, aproximadamente. Ele tem, ó, também tem a medida 4, aproximadamente, ó. Vamos ver as outras medidas, ó. A medida do A é 3 e a medida do B é mais ou menos 5,5. Também deu essa média geométrica aqui. Certo, meus amigos? Bom, então agora a gente termina essa nossa parte de média geométrica média geométrica ou média proporcional, certo? E eu tenho certeza que é um conteúdo bem simples, não tem a menor complicação. Tenho certeza que se você for fazer os exercícios, você vai tirar de letra. Certo, gente? Muito obrigado.
Fiquem com Deus e até a próxima.